Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Viagem Sem BO e hoje para mim é um prazer ter aqui comigo uma das minhas maiores inspirações no mundo das milhas, Gustavo Leão, o Gu nas Praias. Gu, prazerão ter você aqui comigo, obrigado pela presença, vai ser excelente trocar essa ideia contigo. Valeu, Rodrigo, prazer é meu. Minha referência também é a advocacia para viajar sem BO, né? Meu ídolo também. Me conta uma coisa, cara. Eu vejo você falando muito sobre viagens, né? Até esse próprio nome, Gu nas Praias. Conta aí pra quem não te conhece de onde que veio isso, de onde veio essa ideia de produzir conteúdo sobre viagem. Perfeito. Vou tentar fazer a história curta aqui, né? Até para não enrolar muito os nossos telespectadores aí. Mas, bom, enfim, comecei minha carreira como engenheiro. Sou engenheiro mecânico de formação pela UFMG. Também fiz uma pós-graduação em gestão financeira e estava tudo certo para seguir a carreira corporativa. Mas, cara, eu sempre gostei de viajar. Desde a minha primeira viagem internacional, 2010, uma excursão de ônibus para o sul do país, que ainda pegou Argentina, Uruguai, Paraguai, perrengue danado, com muito B.O. Eu falei assim, caramba, esse negócio é bom demais, principalmente internacional, que aí você tem choque de cultura, você vê que o mundo é muito maior, né, do que parecia na sua mente. E depois veio o intercâmbio para a Alemanha, depois o meu trabalho como engenheiro, prestando assistência técnica em âmbito nacional, também controle de processo em âmbito nacional, né, os processos internos, de forma que toda semana eu estava viajando. E por vezes também eu aproveitava essas viagens para conhecer o Brasil, eu tive a oportunidade de ir para Israel pela empresa. E, cara, toda vez que eu viajava era aquele sentimento assim, putz, cara, talvez eu ame isso mais que a engenharia. Até que sofri um acidente, isso deu uma virada de chave na minha mente. E eu falei, cara, vou fazer minha vontade, é trabalhar com viagens. E vi que o caminho ali de exposição digital talvez fosse um caminho mais promissor. Sempre que eu estava viajando de férias, dava uma blogueiradinha, né? E as pessoas falavam, né? Pô, você é uma blogueira e tudo. E, cara, começou o projeto Gu nas Praias. Como bom mineiro, eu gosto de praia. Apesar do Gu nas Praias, estamos em Minas, né? Mas é onde eu gosto de ir, normalmente onde eu direciono minhas viagens. E com a proposta, apesar desse ambiente praiano, de ensinar a viagem inteligente, né? Ensinar as pessoas a aumentarem a frequência de viagem, aumentar a qualidade da viagem, mas pagando menos por isso. Eu acho muito legal. E é uma coisa que eu até costumo falar toda vez que me chamam para dar aula, por exemplo, sobre legalidade de venda de milhas. Essa questão da aviação hoje é algo que está virando cada vez mais rotineiro, né? É um mercado mais acessível para a gente. Antigamente, sei lá, começo dos anos 2000, 2005, já era coisa de rico, cara. Você não tinha todos os amigos toda hora na Europa, Estados Unidos. Hoje em dia é um mercado muito mais acessível, mas entre aspas, né? Porque a gente vê direto pessoas emitindo passagens com preços absurdos e achando que estão fazendo bons negócios. Pessoas que juntam muita milha, mas acabam não sabendo essas milhas de um jeito correto e fazem emissões horríveis. Então, assim, eu acho que o seu conteúdo ele acaba sendo muito interessante, me ajuda demais nesse ponto, em aprender a emitir passagem. Porque, assim, não é você pegar o dinheiro que você juntou no ano e gastar 10 mil numa passagem, não é porque você vai, mas é como ir de uma maneira mais barata. São esses conceitos, né, de portas de entrada, portas de saída, de multitrechos dentro de lugar. Tudo isso eu acho que abre muito a cabeça de quem está querendo começar a viajar mais barato. Perfeitamente, o que eu falo para as pessoas, né? E eu fui CLT, né? Então eu tenho a sensibilidade de falar com a pessoa que está mais presa ao serviço, que tem menos liberdade, e para a pessoa que tem um pouco mais de liberdade. Lógico que ela vai ter mais chances, mas mesmo o cara que pode viajar uma vez por ano ou 2 vezes por ano, agora a gente já consegue, a maioria das empresas permite aí fazer 2 férias ao ano, né? Pô, cara, você tem 10 mil de orçamento para viagem. Se você consegue reduzir o custo de uma para 5 mil, te abre espaço para fazer outra que você não estava contando por 5 mil. É sobre isso, cara. É utilizar essa inteligência para que você aumente sua frequência e isso te permita viajar para outros lugares no mesmo espaço de tempo, né? Mais lugares no mesmo espaço de tempo. Eu fico, assim, a impressão que eu tenho é que as milhas acabam sendo, sei lá, uma ferramenta para a gente conseguir fazer outras coisas, né? Porque a produção de conteúdo não é assim, nossa, você tem que fazer o cartão X, ou igual o PDA agora, que tá todo mundo desesperado, né? Nossa, o PDA acabou, o que que faz, o que não faz? Cara, tem tanto cartão tão legal. Eu fico falando, e a Azul, se estiver vendo isso, me patrocina. Porque, cara, o Tudo Azul Visa Infinity, pra mim, é um cartão que não existe. O tanto de benefício que ele me traz, não sei se pra você, na sua vida, faz tanto sentido, mas pra mim é uma coisa que quando eu descobri, isso realmente mudou a minha vida. Eu tô indo pra Portugal agora, em abril, pela Azul, e tô indo de executiva, tendo comprado uma passagem de econômica. E se você me contasse há um ano atrás, eu ia falar que era pirâmide. Eu falei, cara, não, isso não é brincadeira. Eu tava num jantar, sábado agora, fui na casa de uns amigos da minha esposa. Eles começaram a me perguntar de cartão. E eu comecei a falar. Do nada,
Eu tava cercado de gente me perguntando, não, Rodrigo, mas qual cartão que eu faço primeiro? Mas por que esse é bom? Por que ele é bom? E eu falei assim, eu acho isso muito legal. Eu acho legal que as pessoas hoje busquem informação. Porque uma coisa que me incomoda, não sei se te incomoda tanto quanto me incomoda nesse meio, é a pessoa que vira pra você e fala assim, ô Gu, qual que é o melhor cartão pra eu usar? E, cara, não existe isso. É o típico mercado em que a resposta depende, ela vai valer pra tudo. E não sei se você compartilha dessa opinião, se é algo muito comum de você ouvir também. Perfeitamente. Deve ser das perguntas que eu mais recebo, né? E vamos colocar, eu achei excelente você ter dado o exemplo do cartão azul Visa Infinity. É um cartão que eu fiquei reticente de desbloquear, eu já tinha a aprovação dele por um tempo, mas depois eu pensei assim, tá, meus objetivos de viagem. Eu gosto de destinos fora da caixa. E a Europa, ela tem vários países ali nos Balcãs que ninguém fala, por exemplo, sei lá, Bósnia e Herzegovina. Não tem muita gente querendo ir para a Bósnia, eu quero. Eu gosto disso. Muita gente que não vai falar do Chipre. Enfim, tem muito país na Europa. De forma que eu falei assim, caramba, eu acho que eu vou precisar ir na Europa várias vezes na minha vida. Por que eu não pego esse cartão como auxiliar? Agora eu estou namorando também, a gente tem uma cortesia. Cara, que se dane a anuidade de R$100 por mês, 1.200 por ano. Uma passagem cortesia, cara, nacional, uma passagem cortesia internacional. 2 upgrades para executiva, que aí você pode levar seu companheiro também. Tem a parceria com a Unidas ali de diárias grátis. Cara, anuidade é lixo perto do benefício que você tem com isso. Só por virar diamante na azul já vale a pena. Assim, para viajar no Brasil, esse embarque prioritário, despacho de bagagem, para mim foi uma coisa que assim, mudou a minha vida viajando com a Azul. Tanto que, cara, anuidade, eu vou te falar da Azul, eu nem lembro que ela existe. Eu nem me lembro. E assim, a gente tem que... não falo a gente, mas eu acho que o brasileiro tem muito essa mania de querer ver custo nas coisas e não valor. E eu acho que o Tudo Azul Visa Infinity é um excelente exemplo disso. As pessoas assim... E foi nesse jantar que eu te falei que eu fui, foi uma pergunta, Rodrigo, mas quanto que eu vou pagar por mês? Aí eu falei assim, cara, quanto que você gasta em média? Para eu ver se esse cartão faz sentido para você. E por que eu tô falando isso, tá, pessoal? É porque para bater a meta desse cartão chamado Companion Pass, você tem que gerar 50 mil pontos da Azul nesse cartão. E 50 mil pontos da Azul dá um gasto médio de mais ou menos 90 mil reais. Então, primeira coisa, pessoal, não estou falando que o gasto médio de um brasileiro por ano no cartão de crédito é 90 mil reais. Não me entenda errado. Mas esse cartão tem um baita benefício. E qual que é? Você pode pegar adicional para o seu pai, adicional para sua mãe, adicional para sua namorada. Pessoas que talvez não tenham noção do cartão que usem cartão, aquele roxinho que não dá nada, que usem, eles podem usar o seu da Azul e os gastos de todos os cartões, incluindo o adicional, contam para bater esse benefício. De 4 pessoas fica muito mais fácil. E aí você consegue, por exemplo, no caso do Gu, levar a namorada dele para viajar, eu consigo viajar com a minha esposa. São benefícios que fazem todo sentido. E assim, esse valor de R$100 por mês você acaba esquecendo que ele existe. Então, é um investimento. Investimento em conhecimento, investimento em estratégias para ter uma melhor alternativa. Óbvio que os cartões melhores vão ter um custo aqui, vão ter um custo ali, isso faz sentido para o banco. É uma coisa que o Pedro, gerador de mídias, ele fala muito, né? É a relação do ganha-ganha. Você também não pode querer só ganhar do banco, você não pode só querer ter benefício, ganhar. O que o banco ganha com isso? Cara, ele ganha a sua anuidade. Agora, para e pensa. Esse pacote de benefícios que vem para você, ele não faz sentido frente a pagar R$100 por mês? Vamos falar de valores, né? Então, tudo bem. Vamos pagar os R$100 por mês. 1.200 no ano. Passagem muito bem comprada para a Europa. 3.000. Já economizou R$1.800. Esse é só um dos benefícios. Ainda tem outra nacional, né? Ainda tem outra nacional. Pensa aí uma para Noronha, uma para Jeri, que às vezes preço um pouco mais elevado. Cara, essa anuidade aí, você está dando 1.200 para ganhar 5.000 ou mais em benefícios. Acho que a balança é positiva, né? Eu acho que o principal é isso, é o pessoal buscar conhecimento e eu acho que o papel que a gente tem é isso, é de trazer informação para as pessoas. E assim, essa sua área, cara, eu acho que ela é imprescindível. E assim, para quem não segue o Gu, @Gu nas praias, indico de olhos fechados. Vai abrir curso por agora, não vai? Estamos abrindo já dia 29 de janeiro. E o que esse curso seu vai tratar? Fala pra galera, até pra gente poder contextualizar isso também. Perfeitamente. Eu gosto de falar para o pessoal que o curso é só um dos pilares. E esse curso ele contempla tudo que envolve viagens. Então, se você quer estruturar o conhecimento técnico e também como partir para negócios com essa bagagem teórica que você tem lá, você vai conseguir. Do zero ao avançadíssimo em milhas, isso vai te dar uma bagagem ali para já pensar em como fazer uma renda extra ou então viajar mais barato.
do zero ao avançadíssimo em cartões de crédito, para justamente a gente colher desse benefício e saber montar um portfólio de cartões que é interessante para o seu perfil, né? Então, se você vai ficar mais dentro de casa, se você voa mais com a Azul, pode fazer sentido esse, se for com a Latam, talvez mais esse. Enfim, a gente passa todos esses fundamentos para você fazer escolhas assertivas e parte de emissões que é cereja do bolo, né? Você trabalhar aí com tabelas de programas nacionais e internacionais. E, cara, o que eu achava também, eu era descrente de viajar executiva, pagando o preço que eu pagava antigamente por econômica, é verdade. Eu sou prova viva, os alunos também. E o segundo pilar, que é a comunidade, de fato, que ali a gente tem suporte, a interação com os grupos e com os experts, né, as pessoas que entendem ali do assunto para te direcionar a parar arestas, além de grupos de alertas e emissões. Então, quando chega aquela oportunidade imperdível, recentemente teve 2 vezes Portugal por menos de R$2.000. Cara, lá chega em primeira mão. E aquela de Portugal, de 12.000 milhas da Azul para voltar? Essa foi uma delas. Essa, muita gente me xingando assim, pô, Rodrigo, você não me mandou isso, tá falando, mas você fala assim, cara, assim, tem muita gente produzindo conteúdo e eu acho que a gente tem que dar valor para quem produz conteúdo e para quem trabalha com isso. Esses grupos de alertas, não tem ideia. O Gu manda e-mail, para quem não sabe, eu tô no grupo do Gu e você recebe no seu e-mail alerta do Gu nas praias, assim, passagens na hora que você não acredita. Parece que é brincadeira pelo preço. Então, assim, você acaba tendo um curso que é 3 em 1. Você vai aprender sobre cartão de crédito, você vai aprender sobre milha e vai aprender sobre viagem. E o que hoje, assim, é porque uma impressão que eu tenho, Gu, como é algo muito rotineiro pra gente falar sobre isso, fica parecendo que é algo que todo mundo sabe. Mas quando eu chego numa roda de amigos, eu fico parecendo o chato do cartão de crédito e o doido da milha. Porque ainda é um assunto muito pouco tratado. E uma coisa que eu falo é, quer aprender a ganhar milha? Quer aprender a gastar milha? Quer aprender a viajar mais barato? Quer aprender a ter um cartão legal? Procura quem já passou por todos os problemas do começo e que vai poder te ajudar agora. É muito mais fácil do que errar, como a gente errou várias vezes no começo, do que quebrar a cara como a gente quebrou. O nosso trabalho que é esse, é tentar transformar o seu caminho, seja no caso do Gu, com essa orientação de milha, passagem, viagem, ou no meu caso, quando você tem um problema e quer saber o direito que você tem no seu caso, tudo isso para você ter tudo mais mastigado. Mas o seu tempo ele é muito importante. A dedicação, o estudo. Não adianta comprar o curso do Gu e ficar mandando mensagem para ele o dia inteiro para tirar dúvida. Você tem que entender o básico, tem que gastar o seu tempo, porque afinal é seu dinheiro. São suas férias, são planos seus. Então, assim, isso merece um pouquinho de estudo, até para você conseguir lá na frente ter uma estratégia mais avançada de viagem, uma estratégia de tabela fixa, uma estratégia de troca de cartão ou de rodízio de cartões durante o ano. E eu acho que tudo acaba fazendo sentido, mas é uma relação, né, que depende também da pessoa participar. Perfeitamente, perfeitamente. Um dos grandes motivadores de eu ter um produto hoje é justamente encurtar um caminho que começou lá em 2010 e culminou, né, na formação desse cara aí, desse Gu nas praias, com um produto, um caminho de 11 anos, de formatar isso para ser executado em meses. Tempo é dinheiro, né? Pô, se você encurtar esse caminho, que eu gastei muito dinheiro errado nesse caminho, para passar para as pessoas o certo, acho que faz sentido, né? E que nem você falou, abrir também para uma percepção de que às vezes você acha que sabe. Mas, por exemplo, montei uma aula semana passada, não, no mês passado com os alunos, já estavam dentro do curso, né? Uma aula extra que não estava prometida. A gente mostrou ali a construção do raciocínio para a emissão para um lugar dos sonhos. A gente acabou escolhendo a Indonésia. E tinha opções equivalentes de você ir por certos programas, certas tabelas, direto para a Indonésia, em termos de custo, com uma outra emissão que você passaria na Europa antes de chegar na Indonésia. Custos similares. E aí vai depender de você ter disponibilidade de tempo, de você ter o recurso de acúmulo nos programas corretos, mas, pô, já parou para pensar que às vezes você pode fazer uma emissão que vai passar para a Europa e depois chegar na Indonésia você agrega muito mais valor sem necessariamente aumentar o custo? É melhor você aproveitar suas férias para conhecer 3 países ao invés de só um. É essa a percepção que a gente tenta passar. E eu acho isso legal demais, assim, é porque muita gente, eu acho que pessoas mais velhas que acompanham acabam falando assim, mas eu posso optar por uma agência de viagem. Pode, mas a agência de viagem, ela vai montar um roteiro dela para você e não um roteiro seu para você. Eu acho que um trabalho muito legal que o Gu faz é esse de te ajudar a montar te ensinar a montar um roteiro seu para você. Não é você, vou comprar o pacote Indonésia dos sonhos, BH, São Paulo, não sei onde, Indonésia e gastar uma fortuna. Não. É você conseguir pensar estratégias para, como ele falou, conhecer mais países e ter alternativas para fazer viagens que você nunca faria. Então, assim, é algo que mudou a minha vida. Eu falo que foi realmente uma virada de chave para mim e eu acho essa área de produção de conhecimento muito, muito legal. Acho fundamental. Acho que todo mundo que tem interesse em viajar, todo mundo que gosta de viajar,
faça o favor de seguir o Gu, de comprar o trabalho dele, porque, cara, é louvável. E quem eu indico são pessoas que eu consumo conteúdo. Então, eles vão estar muito bem servidos com tudo que o Gu posta. E caso tenham interesse também no curso deles, de novo, deve fazer seu merchan, o dia que abre? Dia 29 de janeiro, a gente está abrindo aí o carrinho, depois de 3 meses. E condições ainda absurdas de bônus, de preço, de entregas que vocês não sabem ainda. Galera, uma emissão já retorna o investimento mais de uma vez. É o tudo azul dos Infinity dos cursos. Aí eu vi muito valor nesse elogio, viu? Ô, Gu, e me conta uma coisa, cara. Dessas viagens suas que você falou que fez, desde a viagem de ônibus lá em 2010 pra cá, como é que foi isso? Teve problema com a viagem? Foi tudo tranquilo, deu tudo certo? Porque o Pedro, quando veio aqui, não queria me contar caso. Falou que tinha dado tudo certo, que as viagens não davam problema. Putz, cara, se teve uma coisa que eu passei foi perrengue. Talvez eu não tenha passado nada absurdo demais, mas eu passei alguns, né? Então, assim, começando mais lá do início, para não falar de problemas típicos, né? Trazer uma situação aqui que talvez seja nova para você. Você já esteve na Europa, né? Algumas vezes. Sabe que lá o transporte ferroviário é muito comum, né? Então, muitas vezes, para você chegar ali no aeroporto, às vezes você pode comprar um combo ali de tickets que inclui o trem até o aeroporto. Só que o trem, a gente está acostumado em falar do voo atrasar, né? Mas o trem pode atrasar e desencadear uma série de problemas depois. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com amigos. E quase aconteceu comigo. Cara, por conta do trem. Às vezes a gente não dá valor para isso, né? Mas pode dar... Putz, você perdeu uma viagem internacional, cara? Nesses casos de transporte, a gente vai entrar em 2 cenários. Vai ter o cenário em que você compra uma passagem junta, e eu já cheguei a comprar passagem assim na Europa, que você comprava um ticket só e que você ganhava acessar o trem e o avião. Nesse caso, como é uma venda só, se o trem atrasa, você tem a remarcação do voo de graça, porque tá tudo no mesmo ticket. Mas, Rodrigo, e se eu comprei o trem e o avião separado? E o trem deu pau, o que eu faço? Olha, se a companhia aérea não quiser te remarcar, você vai ter direito, caso queira entrar com ação para ser ressarcido, né, e tenha que comprar uma passagem em cima da hora. Primeiro, pela diferença da passagem em cima da hora para aquela que você tinha comprado anteriormente, mais um dano moral pelo transtorno. E por que você vai ter isso? Que é o que a gente chama de fato superveniente e teoria do risco de serviço. Primeiro, fato superveniente. Você não pode ser culpado por algo que você não deu causa. Então a companhia deveria remarcar o seu voo sem custo adicional. Não fez, teoria do risco de serviço. Quem responde pelo serviço que causou e pelo atraso é a empresa do trem que te gerou o dano. E a gente fala aqui no Brasil que o prestador do serviço ele responde pelo dano causado independentemente de culpa. É o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Ah, Rodrigo, mas a empresa do trem não tem CNPJ aqui no Brasil. Como é que eu vou processar ela? Nesse caso realmente foi complicado. Mas o que você pode fazer é processar a companhia aérea falando assim, olha, eu tive um fato superveniente, eu tive um problema, eu mostrei aqui que foi um atraso de transporte, eu deveria ser reacomodado e não fui. Então eu quero pelo menos o valor da minha passagem de volta e talvez um eventual dano moral. E isso dá para fazer. Mas por isso que é muito importante, até para a galera que tem essas viagens pelo mundo, sempre que puder, comprar produtos, e eu estou falando de hotel, passagem, transporte, por empresas que tenham CNPJ no Brasil. Porque se der BO, você pode processar. Te dou um exemplo, tá, Google? É uma coisa muito comum. Ah, vou ficar no hotel. Fiquei no hotel da esquina, ali na Alemanha. E aí tive um problema, roubaram o dinheiro do meu cofre lá no hotel. Como é que você vai processar o hotel no Brasil? Você não vai. Ah, Rodrigo, mas não acontece com um hotel grande, né? Não acontece. Eu tô com um cliente que ele estava no hotel de uma grande rede de hotel na Europa, chegou lá no hotel e aí informaram para ele que o cofre estava quebrado, mas que poderia deixar tudo no quarto do hotel que estava tranquilo. O que aconteceu? Levaram o dinheiro dele. Só que acontece que essa rede de hotéis, ela tem CNPJ no Brasil. Então ela responde, aquela lenda, né, de não nos responsabilizamos pelos bens deixados no quarto, a mesma coisa que você vê do carro no estacionamento, isso é mentira. Responde sim, e responde por quê? Porque ele tem a guarda do seu bem. Do mesmo jeito que o avião, quando despacha a mala, a companhia tem a guarda da sua mala, o hotel tem a guarda dos seus bens, o estacionamento tem a guarda dos seus bens também. Então nesse caso a gente está entrando com ação contra essa rede de hotéis, foi um problema na Europa, pedindo de volta esse valor mais um dano moral. E isso porque ele ficou numa empresa que tinha CNPJ aqui. Então assim, óbvio que você não tem que se vincular a isso para tudo na sua vida, mas sempre que possível, se puder fazê-lo, eu acho melhor. E você falou, né, redes grandes, por que não pensar nesse aspecto, né, tá resguardado nesse aspecto, caso aconteça algo, né? Putz, cara, aprendendo várias coisas aqui. A gente tem muitas redes de hotel e para pensar, a gente tem uma rede OL
que vai que a gente trabalha aqui em todos os bolsos. E eu falo assim, Sim. novamente, óbvio, patrocínio, viu? Vocês conhecem o Pedro, vocês conhecem o Bertão, se quiserem ter eles têm meu telefone. Mas para pensar, cara, o valor que um IBIS Business Card agrega para sua vida. Eu não sei se você tem, se você... Cara, o dia que eu descobri isso, eu não acreditei como que eu não tinha isso feito antes. E quando eu falo isso para as pessoas acham que é mentira. Você tem um cartão que você vai pagar R$200 por ano, ele vale por 2 anos, e aí você ganha upgrade de quarto gratuito se disponível, você ganha early check-in, você ganha late check-out, você vai ganhar drink de cortesia. Eu vi até um vídeo seu falando disso semana. Exatamente. Putz, cara, vivi um dia dos sonhos ali, que eu cheguei no novo hotel da Barra, tinha um evento, né? E por conta desse IBIS Business Card, eu solicitei o upgrade de quarto que estava disponível. Cara, eu peguei a minha suíte, seria, vamos dizer assim, normal, e eu consegui uma para vista do mar, vista ali da Barra. Cara, eu tava trabalhando tão feliz. Pô, só nesse upgrade já pagou aí os 200 conto, 250 que seja, né, que você falou. Cara, putz. É um benefício que as pessoas não enxergam tanto e talvez nem fiquem muito sabendo, né? Mas eu falo assim, até para minha viagem da Europa agora, eu só vou ficar em hotéis da rede Accor. E por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque eu me resguardo juridicamente caso eu tenha algum problema. E segundo, porque com esse cartão eu vou ter upgrade de quarto em todos os hotéis. Eu vou entrar antes em todos os hotéis, eu saio depois. Acho que talvez se bobear, o drink de cortesia que eu ganhar em todos esses hotéis já pagar esses R$200. Se fosse o preço em euro deles. Então assim, acaba sendo um negócio muito vantajoso que pouca gente explora. Eu até brinquei com esse negócio, tava falando de hotel e estacionamento, cara. Eu tenho caso, tudo que eu falo eu acabo tendo caso. Eu tenho um caso disso, de clientes que deixaram o carro no estacionamento, foram jantar no restaurante, voltaram, o carro estava arrombado. Caramba, tá louco. E aí estão processando agora porque o restaurante responde pelos bens de estacionamento do mesmo jeito que o quarto de hotel responde. Então saibam que, assim, nesses casos é importante você lembrar que quando o bem não está sobre a sua guarda, mas sobre a guarda de terceiro, ele que é o responsável pela integridade daquele bem. Então, ainda que seja uma empresa na Europa, que seja uma rede de hotel grande, não importa, as pessoas têm muita pergunta, mas eu vou processar a TAP, vou processar a American Airlines, como que eu faço no Brasil? Normal. Essas empresas grandes, elas têm CNPJ no Brasil, elas têm representação aqui e, portanto, a lei daqui se aplica normalmente a essas empresas. E aí me conta, além desse caso do trem, aconteceu alguma coisa? Já lembrei de outros que a gente chegou a conversar um pouquinho antes, mas eu vou trazer surpresas aqui, cara. Uma coisa que, bom, não quero aqui criticar nenhuma empresa, né? Não é esse tipo de coisa que eu quero trazer, mas, cara, às vezes as pessoas, você falou no início, né, sobre a diferença entre preço e valor. Muitas vezes as pessoas buscam passagens um pouquinho mais barata por companhias que estão com o direito das milhas de outras, né? Não vou citar as companhias, mas acho que já está bem claro. R$50 de diferença e qualquer necessidade, não reservo direto com a companhia aérea. Isso que eu quero colocar, né? São agências aí que utilizam milhas de outras pessoas. E na hora que você precisa alterar, cancelar, remarcar um voo, às vezes a companhia aérea mandou o comunicado de alteração, mas ele não chega para você. E você vai tentar o suporte para essas empresas. Cara, um absurdo, terrível, terrível, terrível. E aí o que aconteceu comigo, agora colocando um caso prático, né? Tinha uma dessas agências online, eu estava com essa mentalidade de pagar R$25 mais barato, reservei com ela, o voo, eu tive algum problema que eu tive que alterar o voo e eu mandava mensagem para eles para fazer a alteração, tinha que pagar uma multa que era acima do que a companhia aérea cobra, ok, tudo bem até aí, mas no tempo de demora da resposta deles, eu perdia a grande oportunidade que eu tinha achado de alteração. E aí, quando eles respondiam falando que ia fazer alteração para mim, o preço dessa passagem que eu achei já estava estratosférico, né? Cara, eu fiquei muito puto. O que você acha disso hoje? Algo que você usaria para sua vida? De jeito nenhum. De jeito nenhum? De jeito nenhum. É assim, né? É aquela questão que é fazer uma economia muito porca, e eu não tenho aqui o menor pudor em falar isso, sendo que um pouquinho de conhecimento a mais permitiria fazer algo diferente e melhor. Eu vejo muita gente me procurando assim, Rodrigo, comprei por agência, deu problema, eles me ligaram e não resolvem e tal. Cara, eu tava com o cliente agora, eu tava cortando meu cabelo antes de vir pra cá, e o cliente me ligou, falou assim, Rodrigo, eu tava fazendo uma reserva por agência ontem. Eu, tá. E aí ele fechou um preço comigo ontem. Falei, tá. E aí 6 da tarde ele parou de me responder. Eu falei, aham. E aí hoje de manhã ele me mandou a oferta. 2.000 mais caro.
Aí eu falei assim, você acha que foi coincidência? Eu falei, isso é tudo prática de mercado. Isso acontece porque, pessoal, a agência de turismo, como toda empresa, ela é uma empresa que quer visar o lucro. Não estou falando que toda agência de turismo vai querer ganhar absurdamente em cima de você. Mas ela quer ganhar. Então, assim, a agência se preocupa que você tenha uma boa viagem, mas conciliando com a maximização dos lucros dela. O que não acontece quando, por exemplo, você pede para um especialista igual o Gu para montar uma viagem para você. Ou quando você paga um curso e você monta a sua viagem. É diferente. Você produz um valor que a única pessoa que está ganhando ali acaba sendo você. É um ganha-ganha, porque investe tempo e trabalho para fazer um tipo de roteiro desse? Claro que é. Mas sim, você sai muito mais vitorioso do que usando um serviço de agência de turismo para fazer isso. Perfeitamente. E assim, né, tem agências e agências. Eu quero construir uma agência própria. Eu faço esporadicamente serviço de emissão de passagens. Mas eu tenho como premissa fundamental o atendimento e suporte ao cliente. Não necessariamente a empresa que você está contratando tem isso. E aí pode acontecer esse caso que você falou, né? A pessoa demorou a responder, o preço da passagem vai alterar e chega uma conta ali de R$2.000 em qualquer caso de intervenção na passagem que você tenha que fazer. Valeu a pena os R$25 que você economizou? Pior do que isso, é uma pergunta muito comum que chega para mim. Rodrigo, eu comprei uma passagem, sei lá, pela empresa X, eu quase falei o nome aqui, e aí era para viajar com a companhia aérea Y. Deu problema no meu voo. O que eu faço? Eu processo a companhia aérea, eu processo a empresa, eu processo as duas, o que eu faço? E pessoal, a gente já tem uma série de julgados no Brasil que já definiram isso, que a empresa de intermediação de venda de passagens, ela não responde pela venda de passagem, mas só pela venda de pacote de viagem. Então assim, se você comprou só a passagem pela empresa A e deu problema com a companhia aérea, a empresa não responde, ela não integra a cadeia de serviço para a justiça brasileira. Ela vai integrar, vai ser, por exemplo, responsável, imagina um cenário. Eu fui na agência, comprei a passagem. Cheguei no dia de viajar, a passagem não existe. A empresa não emitiu minha passagem, mas me cobrou. Nesse caso, eu processo ela por quê? Porque ela me cobrou por um serviço que ela não me entregou. Agora, passagem foi expedida certinho, teve problema com a companhia, a empresa deixa de ser parte dessa relação. Só quando vem de pacote de viagem. Outra coisa muito interessante, uma pergunta que uma seguidora me fez hoje. Rodrigo, tem aquela questão que você tem 24 horas para poder cancelar a sua viagem e receber o reembolso integral dela. E se eu comprar um pacote de viagem que ele envolve transporte aéreo, ele envolve hotel e o serviço da agência de turismo? E aí? Eu tenho as mesmas 24 horas para pedir o cancelamento? E aí, eu acho que esse é até um assunto muito legal e eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso, e é um assunto novo, mas é o seguinte... A regra da resolução aeroportuária que a gente tem hoje é que você tem um prazo de 24 horas da compra da passagem e um prazo de 7 dias de antecedência da viagem, tem que ter as duas coisas, para pedir o reembolso integral da sua compra. Só que a Justiça no Brasil, em uma série de julgados, já entendeu que se aplica ao consumidor o artigo 49 do CDC, ainda que em transporte aéreo. O que esse artigo fala? Que você pode remarcar ou desistir de qualquer contrato online em 7 dias. Então, sim, isso valeria até para compra de passagem aérea. Então, primeira informação, essa regra de 24 horas ainda é usada em uma série de decisões, mas a gente tem uma série de outras decisões aplicando o prazo de 7 dias. Por quê? Porque ele é mais benéfico para o consumidor e o Código de Defesa do Consumidor fala o quê? Que todas as regras contratuais vão ser entendidas de maneira mais benéfica ao consumidor. Então, sabe que ainda se passou 1, 2, 3 dias... ainda dá para aplicar esse prazo de 7 dias do CDC. Nesse caso dela, como ainda tinham 7 dias da assinatura do contrato, o prazo é esse, tá? 7 dias da assinatura, você pode sim pedir o reembolso integral desse tipo de serviço, ainda que envolva transporte aéreo. E aí, um outro ponto assim, que eu acho importante a gente falar também, Rodrigo, mas passaram 7 dias. Sei lá, esqueci, desisti, agora eu não quero mais viajar. Minha passagem era light, tarifa promo. Não tem reembolso. Me falaram, eu liguei lá, o funcionário da empresa falou pra mim que não tem reembolso. Você mentiu pra mim, você tá me enganando. Isso tá errado, tá? Saibam que esses nomes de tarifa que eles dão servem pra nada. Porque a gente tem um artigo do Código Civil, se vocês não acreditam no que eu tô falando, vocês abram depois o Código Civil no artigo 740, parágrafo 3º. Lá fala o quê? Que o passageiro ele pode desistir da viagem a hora que ele quiser e que o prestador do serviço, desde que informado em tempo razoável, pode reter até 5%. Caramba. E a Justiça no Brasil entende que tempo razoável é superior a 1 mês. Se você avisa com mais de 1 mês de antecedência, a empresa tem condição de revender aquela passagem para outra pessoa e ela pode reter até 5% do valor da sua passagem. Rodrigo, mas só isso? E se não aplicar essa lei? Se não aplicar essa lei, tem uma portaria da ANAC que fala que nesses casos pode reter até 10%. Nossa, mas isso tudo... Então,
5% da lei ou 10% da ANAC, só isso? Não, a gente vai ter uma série de julgados do STJ, segundo o maior tribunal que a gente tem em ordem de hierarquia no Brasil, Superior Tribunal de Justiça, que vai falar que caso a empresa seja avisada com antecedência de razoável, a gente vai entender de um mês para frente, 20% no máximo. E aí eu vejo gente pagando 100% de taxa de cancelamento, 90%, 80% toda hora. Caramba, cara. Quase ninguém sabe disso, mas porque quase ninguém sabe dos direitos que tem. E a companhia é a menor interessada em te informar disso. Porque eles sabem que para eles, quanto menos informado você for, mais eles ganham. Logicamente. Cara, o cara é brabo mesmo, viu? Essa eu não sabia desses percentuais. E, cara, é a grande realidade da maioria das pessoas, né? Taxas ali que eles vão cobrar, ou então reembolsos que não vão acontecer. Mas, enfim, que sejam taxas que certamente passam desses 20% do preço que você pagou da passagem. A gente está pensando em nacional, né? E aí, quanto dinheiro ficou na mesa, né? Você não sabe desse tipo de direito. Agora, uma coisa importante, assim, isso é para cancelamento, tá, pessoal? Porque taxa de remarcação, ela não segue um padrão. Dou um exemplo para vocês. Meus pais estavam remarcando um voo para voltar de Florianópolis, voltariam na segunda-feira agora e voltaram hoje. Para remarcar, estava o triplo do valor da passagem. Me ligaram indignados, assim, nossa, mas isso é um absurdo, isso não pode, é abusivo. Eu falei assim, olha, a gente não tem nenhum regramento hoje que proíba isso. Então, para remarcar a passagem, infelizmente, não vai ter o que você exigir. Mas você pode pedir o cancelamento, você vai pagar até 5%, até 10% ou até 20%. Compra uma nova e aí você teve um prejuízo mínimo. Agora sim, é importante lembrar, pessoal, que essa antecedência ela é fundamental, tá? Porque muita gente diz, Rodrigo, eu tenho um voo amanhã e eu quero cancelar. Aí, infelizmente, a companhia não tem tempo de recomercializar sua passagem e as taxas altíssimas cobradas de cancelamento, que equivalem à taxa de no-show, né, de 100%, elas acabam ocorrendo nesse caso. Então, eu acho que o ideal é você se programar. Agora, tem uma outra, assim, que é uma dica, entre aspas, que eu dou para as pessoas, mas é uma opção muito pessoal. Não quer cancelar com um mês de antecedência? Quer arriscar, chegar até perto do final? Você pode arriscar. Por quê? Porque quando o seu voo nacional é alterado em mais de 30 minutos, ou internacional tem o horário dele alterado em mais de 1 hora, e qualquer trecho, tá? Qualquer das conexões, você pode pedir o reembolso integral da sua passagem. Então muita gente faz isso, compra passagens com o máximo de conexão possível e deixa para cancelar no último dia na esperança de que algum desses trechos vai ser alterado e aí consegue o reembolso integral da passagem sem ter que pagar nem os 5%. É uma estratégia mais arriscada, mas para algumas pessoas faz sentido. Não está tanto sob seu controle, mas eu achei muito interessante, isso foi um insight que eu tive aqui agora, né? Sabendo agora desses percentuais máximos no caso de reembolso, né? Então o cancelamento da passagem, a pessoa sempre ponderar se ela precisa fazer a viagem, se não vale, ao invés de remarcação, que já não está embasada por nada, colocar nada entre aspas, né? Mas não está tão embasada quanto o reembolso, pensar em cancelamento e uma nova compra. Exato. Sempre na ponta do lápis, né? É o que eu trouxe para minha vida, cara. E isso é o que eu faço. Pô, a gente fala assim, que massa. Na hora que você ligar na empresa, eles vão falar que não pode. Você vai ligar a segunda vez e vão falar que não pode. Na terceira vez falar que não pode, aí você me procura. Tem que tomar cuidado também e saber lidar com os atendentes, né? A informação é muito importante até para tomar esse tipo de decisão, né, Rodrigo? E eu até te dou um exemplo, que é uma coisa, é um direito que para mim é algo que todo mundo deveria saber e poucas pessoas sabem. Eu não sei se você sabe que em atraso de voos superiores a 4 horas, em caso de cancelamento, em caso de overbooking e em caso de alteração em mais de 30 minutos do trecho nacional ou 1 hora de qualquer trecho internacional, em qualquer um desses 4 casos, você tem direito à remarcação gratuita da sua viagem inteira, desde que mantidos origem e destino. E essa remarcação você pode fazer até o dia da sua viagem. Então vou imaginar um cenário, só para a galera entender o que eu estou falando. Vou imaginar que no dia 10 de fevereiro, você viajaria para Portugal e voltaria dia 20 de fevereiro para BH. Eles alteram o seu voo de Portugal em 2 horas. Você pode remarcar o seu voo de Portugal até o dia 10 de fevereiro, que seria o dia da sua ida, para quando você quiser. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a pessoa ligar na companhia aérea e ter a resposta assim, só pode remarcar até daqui 3 dias, só pode remarcar até daqui 5 dias. Pessoal, isso não existe, isso não tem embasamento nenhum, em lugar nenhum. Do mesmo jeito quando a empresa fala, não, pode fazer, mas só com a gente. Você pode remarcar com qualquer companhia aérea, qualquer uma. Não tem que ser com a empresa que presta o seu voo. Por quê? Porque a falha na prestação de serviço decorreu dela. Você não é obrigado a ficar preso a ela. E ela que se vire depois para pagar o seu transporte com outra empresa. Se não fizer isso, saiba que você tem um dano material e um dano moral para entrar na justiça e reaver isso. Afinal, você teve perda de tempo, estresse, desgaste e um gasto financeiro muito maior do que você teria caso ela tivesse simplesmente cumprido com aquilo que é obrigação dela, te remarcar em outro voo, mesma origem e mesmo destino, ainda que por outra empresa.
Cara, olha só que excelente essa troca de ideias aqui. Eu acho que serve de insight para o pessoal. Porque a gente falou aqui sobre você prestar serviços, né? A gente falou da infoprodução, mas falou também de trabalhar com uma agência, fazer emissão para as pessoas. E eu tive um caso recente, uma amiga que eu fiz no digital aí, tá na luta de ser influencer também, criadora de conteúdo. E ela tá numa pegada mais volta ao mundo. Acabou que, como ela não estava trabalhando aí quase que cada dia em um lugar do mundo, né, ela acabou não podendo se dedicar para esse assunto de milhas e resolveu confiar no meu serviço para fazer uma emissão com ela. Conseguiu uma emissão vantajosa de Guarulhos para a cidade do México e aconteceu dela de ter uma alteração do voo. Imagina se eu não sei esse aspecto aí que a companhia queria me impor, de 3 dias para menos e 3 dias para mais. E eu chego para minha cliente e falo assim, olha, você só tem essa opção. Ela ia ficar, bem puta com a companhia aérea, mas podia ficar bem puta comigo também. Querendo ou não, eu sou responsável. Uma vez que eu estou oferecendo serviço, azar de quem está envolvido nisso. Eu sou o responsável também. Imagina se eu dou essa informação errada. Talvez é menos uma cliente ou menos vários clientes, porque a boca do povo espalha também, né? Cara, eu acho que é isso. O ideal é a gente ter o máximo de informação possível e por isso que eu acho tão legal e tão complementar essa nossa área, porque assim, não adianta nada se aprender a comprar passagem, aprender a ganhar milha, aprender a viajar, se você não aprende o que fazer quando dá errado. E assim, não achem que eu quero que dê errado, pelo contrário. Eu quero que a viagem de vocês não tenha nenhum BO, eu quero que vocês viajem sem BO. É o nome aqui do podcast, inclusive. A minha ideia é que você viaje tranquilo, que você viaje sabendo dos seus direitos, para que você, na hora que isso aconteça, fale assim, não, eu sei meu direito, eu sei que não é isso, e caso não resolva, eu vou procurar o Poder Judiciário e depois vai ter uma reparação. Do que aceitar, por exemplo, a remarcação na data que você não queria, numa empresa que você não queria, do jeito que você não queria e que já vai fazer com que sua viagem comece errado. Então assim, saber o que pode, o que não pode, isso muda o jogo, do mesmo jeito que aprender a ganhar milha muda o jogo, aprender a emitir passagem muda o jogo, emitir um cartão legal muda o jogo, é tudo complementar, não dá pra você focar só em A ou só em B. Exatamente. Você me lembrou de uma situação, né, quando você falou da proposta de remarcação já oferecida pela empresa, e aí vem lá no seu e-mail, aceitar proposta apenas, como se você só tivesse essa opção, e aí sabendo do direito, né, você vai recorrer talvez a um call center, falar que aquilo ali, não, você pode recusar, pode alterar para quando quiser, mas eles te mandam o e-mail só com o botão aceitar proposta de voo. Até para te induzir a erro, né? Eles não estão te obrigando a fazer aquilo. É porque uma das opções que você tem quando eles alteram seu voo são 3. É receber o reembolso, aceitar a alteração ou pedir remarcação sem custo adicional. E eles sempre partem para que para eles é melhor, né? Só tem um botãozinho dos 3. Então assim, cara, é realmente entender até onde seus direitos vão e o que você pode ou não exigir. Porque tem hora também que, Rodrigo, meu voo atrasou 15 minutos. Eu posso pedir remarcação sem custo adicional? Não pode, pessoal. Infelizmente não pode. A regra é, atrasou 29 minutos nacional, alterou o horário, né? E alterar o horário entendam como adiantar ou atrasar o horário do seu voo. Alterou em 29 minutos, posso pedir alguma coisa? Não pode. A regra é clara, são 30 minutos. Alterou, aí você remarca o seu voo como você quiser. E uma coisa que eu acho muito importante falar também, Gu, nesses casos, eu sempre recomendo comprar trecho de ida e volta junto. Não como estratégia de comprar passagem mais barato, mas se nesse caso dá alguma alteração na sua ida, você consegue remarcar a ida e a volta. Se não, você só remarca a ida. Isso acaba dando muito problema. Perfeitamente, perfeitamente. Isso é um ponto de atenção para mim, porque eu gosto às vezes de mesclar programas e emissões. Mas talvez não seja interessante, por exemplo, principalmente quando eu estou prestando serviço. Claro. A gente nunca vai conseguir juntar tudo, né? A gente vai ter um leque de opções para montar uma viagem super legal. E isso é um ponto a se pesar. Assim, é um ponto favorável da viagem de volta? Igual tem pontos negativos. Ela te restringe mais. A sua porta de entrada e de saída acaba sendo a mesma. Então, assim, evita que você conheça uma cidade na hora de chegar, a cidade na hora de sair. E é tudo assim que um cara como o Gu, que é mega preparado nessa área, vai conseguir te ajudar também na hora que quiser montar a sua viagem. Tiver aí com planos de conhecer a Europa, conhecer a Indonésia, conhecer a Austrália, o mundo inteiro. Tem tanto lugar legal pra gente conhecer. Ou até o próprio Brasil, né? Eu já estive rodando muito aqui o Brasil também, muitas viagens legais suas por aqui. E assim, a gente tem coisas muito bacanas para conhecer aqui perto também. Eu tenho tentado conhecer um pouquinho mais cada vez que eu posso do Brasil e não focar tanto só no fora, né? Nossa, cara, para falar a verdade, o meu primeiro projeto antes de trabalhar oferecendo essa oportunidade de transformação com os cursos, né, com a comunidade, foi uma blogueirada em todo o litoral do Brasil, né? Eu comecei meu projeto assim depois de pedir demissão e, cara, é fantástico. A gente tem muita oferta aqui que parece que o Brasil ele consegue espelhar várias das coisas que você vê nos diversos continentes. É muito vasto, é muita possibilidade, seja de natureza, seja de praia, montanha, cara, tudo se quiser, é fantástico.
E aqui no Brasil, já teve algum BO? Putz, nem eu falei, né? Eu fui assistente técnico ali, engenheiro de processo / assistente técnico, e uma coisa que eu fazia era viajar toda semana, né? Principalmente dentro do Brasil. E, cara, tive uma recente aí que eu fiquei muito puto. Pode parecer um detalhe pequeno, mas eu fiquei muito puto. Você já fica nervoso quando você tem aquele caso do último voo do dia e que aí por um atraso na conexão ou atraso nesse próprio voo, né? Dependendo de como foi o seu itinerário, te faz viajar no outro dia apenas. Como direito ali do passageiro, eles têm que oferecer o transporte, têm que oferecer o hotel e tudo mais. Mas, cara, você já está nervoso. Você já perdeu ali pelo menos meio dia de trabalho, né? E daí, cara, não bastando isso, estava lá em São Paulo, todo mundo conhece o trânsito em São Paulo, né? Sabe como ele pode surpreender. Estava no aeroporto de Congonhas, já estava olhando alguns hotéis, imaginando que talvez a empresa aérea pudesse falhar em me conceder os direitos. Eu falei, tá, cheio de hotel aqui próximo, beleza, né? Pega um Uber aqui, 2 minutinhos. Não vou perder muito tempo. Cara, me levou para Osasco praticamente. Não é muito longe de São Paulo, mas, putz, peguei um tempo ferrado ali de ida e de volta, e você tem que considerar o trânsito de São Paulo nisso tudo. Então eu estava nervoso e fiquei mais nervoso ainda com isso, cara. Pode, assim, a empresa escolher o hotel para você, te fazer demorar tanto no trajeto, ter que acordar mais cedo, atrasar para seus compromissos? Cara, não pode, tá? E foi uma das primeiras ações que eu acabei mexendo pelo meu Instagram, foi uma dessas de marcação de hotel. Foi até um cliente que, se ele quiser, ele pode se manifestar quando eu postar. Eu já falei sobre ele em live, mas o caso dele, ele chegou com a esposa no aeroporto e aí demoraram 2 horas para a mala dele chegar na esteira. Na hora que a mala chegou na esteira, o check-in tinha fechado e aí perderam o voo e colocaram eles num hotel a 3 horas do aeroporto, 2 horas do aeroporto. E era assim, isso era meia-noite, o próximo voo deles era 6 da manhã, o hotel era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ele falou, cara, não vou aceitar, eu quero ficar no hotel, tinha um aqui perto do aeroporto, eu quero ficar aqui. Não vão te pagar, ou é esse ou você se vira. Eu tenho até um post no meu Instagram sobre isso que chama se quiser, dorme no aeroporto, que acontece nesse caso. E aí ele ficou no hotel, que ele escolheu, pagou do bolso dele e entrou com a ação, pedindo reembolso por danos morais e materiais. A gente ganhou a ação dele e teve indenização tanto moral quanto material. Então, assim, saiba, você não é obrigado a aceitar qualquer hotel. Você tem que aceitar uma acomodação que minimamente te atenda. A indenização material da companhia não é qualquer indenização. Muitas vezes, pessoal, eu vejo assim, Rodrigo, eu recebi um voucher de alimentação de R$20 no aeroporto. Se R$20 não deu para você se alimentar e você ficou mais de 2 horas, essa diferença do que você gastou para comer a mais, isso é dano material. Se o hotel não te atende, isso é dano material. E pessoal, eu tô falando dos casos que tem hotel, tá? Porque o tanto de gente que me procura, que teve informação no aeroporto assim, olha, não temos mais hotel, se vira. Cara, não tá no gibi o tanto de vezes que isso acontece. A reparação material é o mínimo. E outra coisa é, se teve hotel bom, teve transporte, teve alimentação, nada disso te impede de processar pelo dano moral, pela perda de tempo, pelo atraso, pelo desgaste. Nada impede. Não quer? Não tem problema. Recebi de uma cliente uma mensagem assim, Rodrigo, tive problemas, mas fui super bem tratada e não quero processar a companhia. Cara, super legal. Processar é uma opção de cada um, uma reparação de um dano pessoal. Agora, você ser minimamente indenizado materialmente não te impede de maneira alguma de ser ressarcido na justiça pelos danos materiais que você sofre. Perfeitamente. Às vezes a gente não sabe mensurar o tamanho do dano que está sofrendo, né? Que nem eu falei, eu perdi meio dia de trabalho num período crítico. Quanto que isso significa no meu faturamento? Às vezes é um pouco difícil de mensurar, mas, cara, eu tenho certeza que teve impacto. Mais do que isso, cara, quebra a sua rotina, te gera todo um transtorno que a situação normal não te gera. Então, assim, é óbvio que eu não estou aqui falando para você, assim, processa por qualquer coisa, tem que processar mesmo. Não, eu tô falando, se sofrer um dano, é opção sua buscar reparação ou não. Se quiser buscar reparação e confiar no meu trabalho, eu tô aqui às ordens. Se quiser buscar reparação e não quiser me contratar, não tem problema. Meu Instagram tá aqui com informação para você entrar com a ação sozinho, para você procurar outra pessoa. Tem aqui 200 e poucos vídeos já com muito conteúdo sobre direito do passageiro, para que você aprenda, né, a viajar, como eu falo, né, o nome desse podcast, a viajar sem BO, a viajar sem problema. E o que eu falo é, eu não tenho companhia aérea como inimiga, não tenho programa de milhagem como inimigo. Ao contrário, eu não tenho inimigos nesse mercado. Eu tenho clientes, eu tenho seguidores, eu tenho amigos.
A minha ideia é ajudar a informar o maior número de pessoas que eu puder, ajudar a divulgar conhecimento, ajudar a descomplicar o direito para que você entenda quais são os seus direitos. Se você entender quais são eles, entender que sofreu um dano e entender que você quer processar, aí que o Rodrigo entra em cena. Antes disso, o meu papel é ser um produtor de conteúdo consciente que vai te ajudar a entender cada vez mais a viajar sem BO. Essa é a minha ideia, do mesmo jeito que a ideia do Gu no Instagram dele é te ensinar a viajar cada vez melhor, a viajar cada vez mais barato, com viagens cada vez mais incríveis. Então, assim, se não segue o Gu, repita o Instagram dele, @GuNasPraias, tá perdendo tempo. Siga lá. Lançamento em breve, então acho que todo mundo que estiver ouvindo esse podcast vai estar por lá também para presenciar esse baita lançamento. Quem não me conhece, já ouvindo esse podcast, caiu aí por acaso, Rodrigo Alvim Advogado, conteúdo de domingo a domingo, todos os dias sobre direito do passageiro e direito do milheiro. E no mais, te agradecer, Gu, pela presença e por suas considerações finais também. Claro, Rodrigo. Pô, antes de tudo, obrigado pelo espaço aí, pela palavra, para disseminar o conhecimento, né? Você na vertente aí do direito do passageiro, eu na vertente aí da viagem inteligente, né? De que a gente tome decisões mais assertivas, que a gente sabe o que é do nosso direito, o que a gente pode fazer com a informação. A informação tem um poder significativo e é justamente esse nosso propósito como criadores de conteúdo, né? Espalhar essa informação para que as pessoas tomem as melhores decisões. Cara, fantástico, aprendi demais aqui. Você falou um ponto aí de, se quiser, consome seu conteúdo e não precisa de contratar. Não, contrata ele. Galera, deu as maiores mostras aqui de que vale a pena contratar. E no mais é isso. Obrigado por tudo aí, viu? Valeu demais. Prazerão ter vocês conosco. Esse foi o terceiro episódio do Viagem Sem BO.